O escritor e diplomata Edgar Teles Ribeiro bateu um papo com Entrelinhas sobre o seu novo romance, Jogo de Armar. Como é recorrente nos livros do autor, um dos personagens é um escritor, aqui vivendo isolado com a mulher num apartamento do Rio de Janeiro. No enredo, a escrita de um novo romance pelo protagonista se funde com as tensões emocionais do casal. Edgar, que lugar Jogo de Armar, seu mais novo romance, ocupa no conjunto da sua obra? Esse é meu 14º livro, em 32 anos de carreira. Então eu tive um percurso e eu cheguei à conclusão que os 12 primeiros foram livros contando uma história, ou contando várias histórias. É aquela coisa assim do conto da carochinha da nossa infância. Eu fiz muitos livros, não era uma vez. Às vezes eram livros políticos, às vezes eram livros de aventuras, às vezes eram livros sobre temas. Eu tenho um livro chamado O Livro das Pequenas Infidelidades. Teve um momento recente, de uns 5, 6 anos para cá, em que eu dei um mergulho, entende? Então essa obra, que até então tinha sido figurativa, ela ficou mais abstrata. Ela entrou num campo assim que, se você fosse associar à pintura, ela teria passado a ser uma pintura impressionista. Eu passei de contador de histórias, digamos assim, a sugestor de histórias. O Jogo de Armar é um livro que ele vai, como o título sugere, ele vai se armando de uma maneira que não é muito clara. Essa é uma história de um casal que contracena de uma maneira discretíssima, porque já tem uma certa idade, as grandes paixões poderão ter ficado para trás, as grandes amizades sedimentaram, a rotina se instala e, com isso, as coisas acontecem muito com pausas e com silêncios e com ações que vão armando o jogo entre eles, eu devia dizer entre as personagens, até conduziam a uma terceira parte do livro, que é uma parte muito lírica, muito romântica. Lendo o seu livro, me ocorreu uma coisa, enfim, da história da literatura. Durante muito tempo, quando surge o romance realista, burguês, etc., a grande trajetória é da constituição do sujeito, que desafia o mundo e toma o destino nas mãos. Na literatura moderna, a gente tem o contrário, é a dissolução do sujeito, a multiplicidade, a cisão da consciência, o caráter irredutível da interioridade. Eu acho que o seu livro se insere nisso, né? E é como se na sua obra anterior você tivesse passado, se reportado a uma outra tradição literária e agora a essa tradição tão moderna da multiplicidade do eu, né? Eu acho que sim e não. Se você me permite, claro. O sim é pelo que você expôs, é isso mesmo. O não é porque essa dissolução, ela não se dá por força de uma sociedade pressionando o indivíduo ou as condições sociais de desagregação do mundo contemporâneo achatando o indivíduo, e sim porque ele está implodindo emocionalmente e fisicamente com o passar do tempo, e ele sente que ele está se soltando dele próprio, entende? Então existe esse fenômeno que você apontou, mas não se insere propriamente a corrente a que você se refere, que é do homem que vai encolhendo frente às dificuldades que o cercam. O seu escritor, ele começa a perceber que ele carrega dentro de si fragmentos, imagens, flashes da infância que se conectam com a experiência presente. E é por isso que ele se atraca no início à frase. A frase é uma âncora, entende? Ele precisa se atracar a alguma coisa. Ele contou com a mulher a vida inteira, mas agora ele só conta com ele. Quer dizer, ela continua lá, ele sabe, ele está seguro quanto a isso. Mas agora é ele que está se fragmentando
em decorrência de uma degenerescência também física e mental, né? Só que ele aceita isso como poesia e não como decadência. Os fatos supostamente objetivos ou reais que acontecem a este escritor personagem, mas também com os fatos imaginários que estão nele e também da mulher, ou o que ele imagina na mulher, tudo fica numa zona de instabilidade muito grande, né? E aí que tem aquela história que assim, que a coisa mais importante para um escritor é quando alguém pergunta, e então? À espera do que vem depois, né? E como é que você responde? Nem sempre você tem respostas. Como é que ele responde? Escrevendo. Escrevendo. Insistindo e, não está dito, mas rasgando. E enterrando em cima das camadas sucessivas de tintas e de frases, rascunhos que vão desaparecer. E ele vai superpondo camadas até que fica algo que é o que sobreviveu. E o que sobreviveu é um pouco o que está acontecendo com ele, né? Ele está sobrevivendo até a última página.